A paz do Senhor, alunos, tudo bem? Graças a Deus, estamos de volta aqui na nossa segunda aula de heresiologia, estudo das seitas e doutrinas. Essa é a nossa turma de sábado, estamos estudando sobre heresiologia. E essa é a nossa segunda aula. Antes de iniciar a aula, queremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, pela continuidade dessas aulas. Senhor, abençoa os alunos que estão ouvindo agora, Senhor Deus, esta aula. Senhor Deus, invade o seu lar com a Tua bênção, com a Tua graça, Senhor Deus. Dá a cada um, Senhor Deus, o necessário, o livramento, a provisão. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que as famílias dos Teus filhos sejam, Senhor Deus, alcançadas pela Tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, na última aula falamos sobre as doutrinas irrefutáveis, né? Aquelas 11 doutrinas que enumeramos, e agora vamos entrar na primeira heresia, a primeira seita analisada no nosso livro, no nosso estudo, é o Espiritismo, né? Você tem aí o livrinho, pegue o seu livrinho, a ferramenta que você tem de apoio, também a sua Bíblia Sagrada, e vamos começar o estudo da nossa segunda aula de seitas e heresias. Espiritismo. O Espiritismo, em parte uma comunicação dos mortos com os vivos. Em parte, porque na verdade ou é engano, ou demônios, ou os dois. Porque não há comunicação dos mortos com os vivos. A Bíblia é clara. O Senhor Deus condena esta prática, porque ela não existe, porque ninguém volta da morte para conversar com os vivos, muito menos os vivos falar com os mortos. Essa comunicação é proibida na palavra de Deus, e nós entendemos então que isso é uma seita demoníaca. Por que Deus proíbe o espiritismo e qualquer outra sessão ligada ao espiritismo? Porque Deus sabe que o que está ali não é a alma, não é o espírito daquele que partiu. Ou é engano, né? Charlatanismo, ou quem está falando ali é um demônio, e o demônio conhece a vida das pessoas. Satanás é um ser muito astuto e engana muitas pessoas. Deus ordenou após a morte para o homem, seguiria-se o juízo. Portanto, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que não há comunicação entre mortos e vivos. Diz aí no nosso livrinho que o Espiritismo, na página 15, o Espiritismo é um engano diabólico que a Bíblia chama de doutrinas de demônios. Outro título bem apropriado para esta seita seria diabolismo ou satanismo, porque é isso mesmo que ela é. Pelo que acontece no Espiritismo, verifica-se que nele há engano, desequilíbrio mental e nervoso, crimes de loucura, possessões, opressões demoníacas, imoralidade, idolatria, etc. Crimes de loucura, nós vemos aí de vez em quando, né? Relatos de pessoas que matam várias ou cometem crimes bárbaros, e depois eles dizem que ouviram vozes falando na cabeça deles, que os espíritos apareceram para eles. Na verdade, isso é o demônio, né? A opressão demoníaca. Imoralidade também. A Bíblia Sagrada, ela nos revela, e também a história das religiões e das ciências, nos revela que desde a antiguidade, toda a prática de idolatria sempre esteve ligado a demônios. Toda a prática de idolatria sempre esteve ligada a demônios. E homossexualidade também, crimes sexuais. Vejam que lá em Éfeso havia, né, um templo da deusa Diana dos Efésios, onde havia ali um demônio e também havia muitas relações sexuais ilícitas. Em Corinto também era assim. Então a idolatria sempre esteve ligada com a imoralidade. Uma renomada autoridade médica atestou, pela sua própria experiência profissional,
que o espiritismo é uma fábrica de loucos. Dentre os doentes que diariamente dão entrada em hospícios, uma grande parte dele vem dos centros espíritas. Tratando com o povo simples e inculto, o espiritismo apela para a sua incredulidade, avassalando-lhes as mentes no primeiro contato. Ao intelecto apresenta uma filosofia que promete mitigar os seus anseios ideais, ou seja, diminuir os seus anseios. É claro que o espiritismo, o ocultismo, o satanismo, a leitura de cartas, horóscopos, tarôs, búzios, todas são práticas ilícitas diante de Deus. A adivinhação, seja de que forma, a magia, porque os demônios estão envolvidos nesses rituais. E eles trabalham pela astúcia de Satanás, eles trabalham com aquilo que a pessoa tem de mais importante, que são os entes queridos que partiram. Qual é a pessoa que não gostaria de falar com o marido, com o filho, com a esposa, que partiu, muitas vezes de forma trágica, muitas vezes sem que desse tempo de se despedir. Então eles trabalham nessa parte, nessa área do engano, usando a sensibilidade das pessoas, apelando para aquilo que elas têm de mais importante, de mais íntimo, que é o relacionamento com seus entes que já partiram. Também há um outro campo do espiritismo que são as curas, E nós vemos aí ultimamente esse João de Deus aí, que na verdade é o João do diabo, o que ele fazia com as suas pacientes. E vemos que essas curas espirituais, muitas vezes elas são feitas ali, são feitas mesmo pelo poder do demônio, dos espíritos demoníacos, mas há um relato de que todas essas pessoas terminam ou ficando perturbadas ou morrendo de mortes trágicas. Portanto, o espiritismo é o diabolismo mesmo, é o satanismo, e esse é o nome mais próprio dessa seita. Vamos falar um pouquinho sobre o resumo histórico do espiritismo. O espiritismo é uma seita surgida lá na França, É a mais antiga de todas as falsas religiões. O diabo penetrou no jardim do Éden e realizou ali sua primeira sessão espírita, usando a serpente como médium. O resultado dessa manifestação do espiritismo, que era engano e mentira de Satanás, foi a entrada do pecado no mundo. Os irmãos vejam aí o resultado, do espiritismo, da primeira sessão espírita, foi a entrada do pecado no mundo. Só este exemplo é bastante para mostrar o fruto terrível do espiritismo e serve de advertência a todos que pensam em lidar com essa seita. A prática do espiritismo atual e de todos os seus assemelhados é simplesmente uma continuação da necromancia e da magia dos tempos antigos. Necromancia é a consulta aos mortos, seja espiritismo, umbanda, macumba e outros. O que hoje se chama de médium, macumbeiro, pai de santo, babalaô ou cavalo, era antigamente chamado de mago, pitonisa, adivinho, bruxa ou feiticeiro, E nós vemos que no Brasil, a Bahia é um dos lugares onde há o maior sincretismo. A mistura ali é muito grande, tanto que as oferendas que são feitas no espiritismo, na macumba, na umbanda, são feitos muitas vezes dentro dos próprios templos católicos. E há uma mistura entre as entidades católicas e as entidades espíritas. A forma atual do espiritismo teve seu início em 1847, quando um homem chamado John Fox, sua esposa e seus filhos passaram a residir em Hydeville, estado de Nova York, Estados Unidos. Pouco tempo após a chegada daquela família, as duas filhas mais novas, Margaret e Cat, de 12 e de 9 anos, passaram a ouvir certas batidas que pensavam ser ratos.
Mas depois observaram que os lençóis eram retirados das camas e cadeiras e mesas eram empurradas por mãos invisíveis num vai e vem. Demônio, né? Num dia, uma mão fria tocou no rosto de Cat. Nessa ocasião, ela procurou comunicar-se com o ser invisível que falava. Batidas misteriosas respondiam aos seus gestos. Depois, a mãe da menina perguntou: És um espírito? Se és, dá 2 batidas. Imediatamente se faziam ouvir 2 batidas. Então, por meio de um sistema de batidas, as meninas conseguiam comunicar-se com o espírito. As irmãs Fox mudaram-se para Rochette, no que as acompanhou o espírito. O espírito foi junto também, fez as malas e viajou. De Rochette foram para Nova York e desta metrópole o espiritismo alastrou-se pelo mundo todo. Logo no ano de 1856, a França, tinha que ser a França, né? Tornou-se o centro mundial do espiritismo, quando um professor francês, Allan Kardec, deu nova dimensão a essa seita, codificando suas doutrinas. Na Europa, o espiritismo alcançou a América Latina. No Brasil, a primeira sessão espírita realizou-se em Salvador em 1865. Vejam que esse Allan Kardec, né, é um nome dele, mas na verdade o nome dele é um título, Allan Kardec. O nome dele é Rivail Denizar, né? Esse homem que deu início na França ao espiritismo. Existem diversas formas de espiritismo, diferentes formas. Ele tem formas e nomes diferentes. Quiromancia é uma das formas. A leitura do passado através das mãos, passado e futuro através das mãos, né? As linhas da mão, leia as linhas da mão, né? De vez em quando a gente pega uma caneta e rabisca aqui, faz uma linha na mão. A cartomancia, que visa ao mesmo fim, através de cartas de baralho. E isso aí até alguns crentes, né, acreditam nisso, que alguém pode colocar as cartas e ver o futuro. Grafologia, que procura ler o caráter das pessoas através do exame da sua caligrafia. Veja que coisa. Hidromancia, procura adivinhar por meio de água num vaso. Põe a água, a pessoa olha lá e a imagem que sair, se está velho, se está novo, vai dizer como a pessoa é. A astrologia, né, que nós conhecemos através dos astros. A Bíblia fala contra agouros e adivinhações. E contra os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros e os prognosticadores das luas novas, e contra as coisas que por vergonha se ocultam. Podemos lembrar no passado, mas o futuro está com o Senhor. Veja, há muitas práticas, né, antigas ligadas ao espiritismo, e há muitas outras também modernas ligadas ao espiritismo. Horóscopo, né, uma forma de espiritismo. Signos, tem irmão que acha que tem um signo, né? Qual signo? Meu signo não bate com o seu, né? O meu astro, a força dos astros, a numerologia, os búzios. Há artistas no Brasil que eles mudam de nome de acordo com a numerologia, né? Tudo isso é porque o nosso país é um país católico, mas também fortemente espírita. Tem gente que põe o trevo de 4 folhas na carteira, o outro usa a pata de coelho, o outro também tem o costume de entrar com o pé direito, né? Aqueles que se vestem de branco no final do ano para atrair sorte. E outras práticas mais, os que não atravessam, os que não permitem que o gato preto atravesse na sua frente. Há também aqueles que não passam debaixo de uma escada. Há os que acham que quando se quebra um espelho se tem azar. Há os que têm medo de dormir no escuro, né? Tem que dormir com a luz acesa. Tudo isso aí são práticas pagãs, né? Porque isso não existe, né? A assombração não existe. O que existe são os demônios. E também há o baixo espiritismo.
As reuniões do Baixo Espiritismo são verdadeiras cenas demoníacas, onde se presta culto diretamente ao diabo. Dentre as diferentes formas desse culto, destacamos 3: Candomblé, Umbanda e Quimbanda. O Espiritismo já se tem um direito parentesco com a idolatria. Em si tem um estreito parentesco com a idolatria. Os terreiros, centros e tendas levam nomes de santos da Igreja Católica. A grande maioria dos espíritas são também católicos, né? E como nós podemos refutar o espiritismo? A Bíblia condena a feitiçaria e a idolatria. 1 Samuel 15, 23 diz que o encantador é filho do diabo. Deuteronômio 18, 11 e 12. O espiritismo, a idolatria e a feitiçaria são irmãos gêmeos. Só mudam de nome para enganar os simples, né? Diferentes formas do espiritismo. Há uma outra forma também, é o espiritismo kardecista, né? É também chamado profissionalmente chamado científico, profissional ou ortodoxo. Muitas pessoas são espíritas kardecistas, né? Os canais de televisão, as novelas são feitas de acordo com a orientação dos kardecistas. Os filmes Hollywood, são os produtores dos filmes de Hollywood, a grande maioria deles são espíritas também, os filmes são espíritas. Então, as sessões espíritas realizam sempre-se à noite, com as portas fechadas. Produzem um ambiente apreensivo. Os espíritos demônios se manifestam de maneira variada e às vezes tão real que os objetos flutuam no espaço. Os espíritos que então se materializam, dizem os espíritas, são de pessoas já mortas, falecidas, né? Então, mas nós vemos na Bíblia Sagrada que os fenômenos que ocorrem no espiritismo podem proceder da ação direta de Satanás, dos médiums, né? Ou agentes que vêm a ser uma fraude propositada. A Bíblia chama de forças espirituais do mal, em Efésios 6 e 12. E importa observar que seja qual for a manifestação de hipótese alguma, os espíritos que ali aparecem podem ser espíritos de pessoas falecidas. À luz da palavra de Deus, sabemos que os espíritos dos mortos estão sob controle de Cristo, que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1 e 18. E que é o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Romanos 14, 9. Por isso os espíritos dos falecidos não podem vir à terra. Não podem. Na passagem do rico e Lázaro, nós vemos ali que Abraão diz que eles não poderiam passar de uma parte para outra, nem tampouco voltar a esse mundo, a esta terra. Aqui eles têm os vivos para que os ouçam. Portanto, é um resumo bem breve aí do que é essa seita diabólica, terrível, que é o Espiritismo. Agora vamos falar um pouco sobre as principais doutrinas, né, que eles defendem, os espíritas defendem. E à medida que vamos falar das doutrinas, vamos rebatê-las também. Primeira doutrina. Eles negam a inspiração da Bíblia. Negam. A base de fé deles é o ensino dos espíritos. Eles não têm a Bíblia como base da sua fé e prática. Refutação. A Bíblia diz, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. É importante ler esse versículo, porque hoje no meio evangélico se banalizou a expressão eu vou profetizar para você, eu profetizo para você, até a música diz eu profetizo. Outro diz eu quero profetizar de olhos abertos. Outro diz vire para o seu irmão e profetiza para ele. Outro diz também profetiza para você mesmo. E nós vemos aqui que a profecia
nunca foi produzida pela vontade de homens. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Isso está lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, a inspiração não é do homem, é de Deus. Como é que eu posso profetizar se Deus não me autorizou? Se Deus não me deu inspiração? Se Deus não falou ao meu coração, como é que eu posso profetizar? Jeremias, no livro do profeta Jeremias, há um versículo importante que diz assim: ai daquele que diz, o Senhor me falou quando eu não falei. Isso é muito perigoso, né? Muitas vezes num momento de emoção, muitas vezes num momento de alegria, a pessoa quer sair profetizando sem que Deus tenha falado. É muito perigoso isso. A profecia ela é produzida pelo Espírito Santo e não por homens. Sobre a inspiração, Davi testificou: o Espírito do Senhor falou por mim, e sua palavra estava na minha boca. Então foi o Espírito Santo quem falou. 2 Samuel 23:2. Assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. A que não é inspirada não tem proveito nenhum. As escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e o Espiritismo é inspirado pelo espírito de Satanás. Então a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou os homens para escrever. Eu não posso perder de vista esta verdade. Não se pode profetizar de qualquer jeito. Temos que falar de acordo com a palavra de Deus. Segunda heresia do Espiritismo: nega a doutrina da Trindade. Nega. O Espiritismo afirma que o mistério da Trindade é absurdo e inexplicável, né? Não é porque nós não podemos explicar a Trindade que ela não seja real, não seja bíblica. A Trindade está contida na palavra de Deus. No batismo de Jesus, o Senhor falou dos céus: eis aí meu filho amado em quem tenho prazer. Depois se viu, o Espírito Santo descer em forma de pomba e Jesus Cristo sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Então ali estava clara a Trindade. A Trindade ela é vista na criação, né? Deus criando Jesus, dando Jesus, Deus ordenando, Jesus criando, o Espírito Santo dando vida. A Trindade ela é vista em toda a Bíblia. Não é porque eu não posso provar que ela não existe. Terceira heresia: nega a divindade de Jesus. A Bíblia chama Jesus de Deus bendito. Jesus é Deus. Os espíritas não aceitam isso. Dizem que o Senhor Jesus não era Deus. E nós vemos vários textos na Bíblia que provam que Jesus é Deus. Quando Deus fala lá em Hebreus sobre Jesus, ele chama Jesus de Senhor. A Bíblia chama Jesus de Deus bendito. É o verbo que se tornou carne. Há vários textos bíblicos, poderíamos citar muitos aqui. Atos 20 e 28. É importante lermos Atos 20 e 28, pois ali o apóstolo Paulo está defendendo a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, quando ele reunido com os presbíteros de Éfeso, e se despedindo deles, ele os chama e dá uma advertência a eles. Diz 20 e 28, Atos 20 e 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Foi Deus que resgatou a igreja com seu próprio sangue? Não, foi Cristo, né? Nós sabemos. Então Paulo está chamando Cristo aqui de Deus. Então eles negam a divindade de Jesus,
negam a pessoa do Espírito Santo, eles não acreditam no Espírito Santo como pessoa, creem que o Espírito Santo é uma energia, uma força, e nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem sentimento, ele convence, ensina, dirige. Em Atos, quando Paulo e Barnabé são separados para a obra missionária, é muito claro quando a Bíblia diz: e o Espírito Santo disse, separai a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Vemos em toda a Bíblia a personalidade do Espírito Santo. Os espíritas também negam a existência dos anjos, não é? E é claro na Bíblia que os anjos existem, que os anjos estão a serviço de Deus, em favor dos seus filhos, em favor de Israel. É claro o ensino bíblico sobre os anjos, né? Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos a existência dos anjos provada na Bíblia. Também eles não acreditam na existência de demônios, porque não acreditam porque eles são os próprios demônios, né? A Bíblia ensina que Satanás era um querubim e depois da sua queda, ele caiu com a terça parte dos anjos e se crê que essa queda transformou esses anjos em demônios. Os espíritas também negam a existência do pecado, né? E nós falamos bastante sobre o pecado no livro de Romanos, estudando a carta de Paulo aos Romanos, o pecado que afastou o homem de Deus, o pecado que destinou o homem à morte, o pecado que distorceu a imagem e semelhança de Deus no homem, e o pecado que só é vencido através da cruz de Cristo e da obra do Espírito Santo. Então eles negam a existência do pecado. O Espírito Santo ensina que a salvação é pelas obras e não pela graça de Cristo. E é por isso, irmãos, é por isso que os espíritas fazem tantas obras. Ninguém tem mais obras sociais do que os espíritas, né? Porque eles acreditam que eles vão fazendo boas obras para pagar os pecados das vidas anteriores. Nós vamos falar sobre isso, sobre a reencarnação. Eles acreditam na reencarnação e acreditam então que cada pessoa que está aqui na Terra pagando os crimes, os pecados da vida anterior, então cada vez que a alma vem à Terra fazendo boas obras, ela é redimida. Então isso anula totalmente a necessidade do sacrifício de Cristo. Portanto, se eles negam que a salvação é pelas obras, então eles negam também a ressurreição do corpo. Negam que um dia nós seremos ressuscitados no arrebatamento e seremos um corpo incorruptível como o de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e todas as outras passagens bíblicas nós vemos lá falando sobre a ressurreição. Romanos, 1 Coríntios, capítulo número 15. Ele vai tratar só sobre a ressurreição, né? Depois o irmão leia a palavra de Deus, capítulo 15 de Romanos, de 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele destina um capítulo todinho para falar somente sobre a ressurreição de Cristo e do corpo. São 58 versículos falando sobre a ressurreição do corpo. E eles negam a existência do céu e do inferno. Eles acreditam no purgatório como os católicos e que a pessoa vem à Terra. Aliás, eles acreditam no purgatório, onde partes dos pecados são queimados, e acreditam também que a pessoa, através das muitas encarnações, a pessoa vai pagando os seus pecados e alcançando níveis maiores, melhores. É o que no hinduísmo é chamado de nirvana, né? O karma no hinduísmo é o pecado, é aquilo que a pessoa tem que pagar, o preço do seu pecado, dos seus erros. E ela vai pagando nas vidas e cometendo boas obras para
alcançar o perdão dos pecados, até alcançar o nirvana, que é a perfeição. Então elas negam que existe um céu e um inferno. E a Bíblia diz que o inferno, perdão aqui, está errado, é inferno, né? Faltou F. Negam que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que o seguem. Então, por isso é que o Espiritismo ensina a reencarnação. Porque através da reencarnação, as almas elas são purificadas. Vejam, diz na página de número 24, diz que os espíritos são criados simples e existem através de lutas e tribulações da vida corporal, para que em sucessivas reencarnações chegarem ao estado de perfeição. Apresentam João Batista como sendo Elias reencarnado, e para isso citam Mateus 4 e 5. Jesus Cristo estava falando ali, João Batista, que João Batista vinha no mesmo espírito de Elias, mas não no espírito como se fosse o espírito dele, mas na mesma atitude, da mesma maneira, do mesmo modo como Elias. Elias era poderoso, era intrépido, era corajoso, como João Batista era. Então, Jesus não está falando de encarnação ali, Jesus está falando de que Elias profetizou de modo repentino, repreendeu Acabe, como João Batista repreendeu Herodes. Elias foi perseguido por Jezabel, assim como João Batista também foi. São essas semelhanças que estão na página 25 aí. Se houvesse encarnação, irmãos, o número dos habitantes do mundo nunca mudaria. Seriam sempre os mesmos, né? Porque as pessoas morrem e encarnam, morrem e encarnam, morrem e encarnam. Então o mundo não cresceria. Ficaríamos a história toda, o tempo todo, com o mesmo número de pessoas. Último aqui, os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos. Mentira, né? Não podem. Já falamos sobre isso. Deus nega ao homem se comunicar com os mortos. Página número 26. A Bíblia afirma que a comunicação do espírito com os mortos, dos mortos com os vivos, é inteiramente impossível. O que realmente se passa nas sessões espíritas é uma manifestação de demônios que personificam os mortos. Os espíritas procuram justificar-se citando a passagem bíblica, mas essa passagem é que prova participarem eles das profundezas de Satanás. Apocalipse 2:24. O que realmente é a invocação dos espíritos dos mortos. Quando Saul consultou a profetisa, a pitonisa, ele já estava reprovado por Deus. E é claro que ali não era Samuel, já estudamos, falamos sobre isso. Muito bem. Deus não respondeu a Saul ali. Foi o demônio quem respondeu e apareceu mentindo para Saul. Portanto, esse é o Espiritismo. A conclusão diz assim, na página 27. O Espiritismo é uma negação total de toda a doutrina cristã. Assim, a afirmativa kardecista de que o cristianismo e o espiritismo são uma mesma coisa é uma mentira, falsidade. Existem milhares de incautos que, por causa desta inverdade, unem-se ao espiritismo, certo de ser uma doutrina cristã. Mas, na verdade, nós vemos que o espiritismo não é uma doutrina cristã. O atual avanço do espiritismo, que se nota em várias partes do mundo, é um sinal dos fins dos tempos, pois a palavra profética avisa que nos últimos tempos muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Tudo isso mostra que estamos nos aproximando da grande tribulação, quando o próprio Satanás, através do anticristo, manifestará o seu poder com prodígios de mentira e com todo engano de injustiça para os que perecem, para que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muito bem, nós então encerramos esse comentário rápido aqui sobre a aula O Espiritismo. Vocês têm um livro aí, leiam o livro e qualquer dúvidas, mais alguma coisa que pudermos acrescentar, acrescentaremos
Se vocês tiverem algumas dúvidas, façam no grupo da FAESP de sábado, em onde esta aula estará dentro em breve sendo disponibilizada para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.